Vamos com a pauta aqui que está sendo bastante aguardada pelos nossos internautas. Quem está mandando mensagem, comentando, pedindo para a gente falar sobre o ministro Luiz Roberto Barroso, que foi alvo de críticas depois de participar de um congresso da UNE e citar o enfrentamento ao bolsonarismo. Irritados com o discurso, deputados da oposição disseram que vão oficializar aí um pedido de impeachment do magistrado. O discurso que está gerando polêmica foi feito ontem durante a participação de Luiz Roberto Barroso no Congresso da União Nacional dos Estudantes, a UNE, e em Brasília. O magistrado foi alvo de vaias no evento devido ao posicionamento no julgamento sobre o piso da enfermagem realizado no ano passado. Dezenas de estudantes levantaram cartazes com a frase "Barroso, inimigo da enfermagem e articulador do golpe de 2016". Em meio ao protesto, o ministro discursou e defendeu um diálogo mesmo na divergência e afirmou que há um passado recente o Brasil está tentando se livrar. Foi nesse momento que Barroso proferiu a fala polêmica, mencionando o bolsonarismo. Vamos ouvir. Nós estamos criando um futuro novo e enfrentando a desigualdade racial. De modo que eu saio daqui com a energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. A declaração do magistrado viralizou rapidamente na internet e ganhou inúmeras críticas pelo tom político que, em tese, não deveria ser apontado por membros da alta cúpula do judiciário brasileiro. Deputados federais de oposição, a maioria do PL, que é o mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmaram em suas redes sociais que devem protocolar um pedido de impeachment do ministro, alegando que o magistrado exerceu atividade político-partidária. Depois da grande repercussão, Luiz Roberto Barroso se manifestou por meio de nota. Abre aspas. Na data de ontem, um congresso da União Nacional dos Estudantes, utilizei a expressão "derrotamos o bolsonarismo", quando na verdade me referia ao extremismo golpista e violento que se manifestou no dia 8 de janeiro e que corresponde a uma minoria. Jamais pretendi ofender os 58 milhões de eleitores do ex-presidente, nem criticar uma visão de mundo conservadora e democrática, que é perfeitamente legítima. Tenho maior respeito por todos os eleitores e por todos os políticos democratas, sejam eles conservadores, liberais ou progressistas, fecha aspas. Também em nota, o Supremo Tribunal Federal ressaltou que o contexto da fala do ministro Barroso, em que diz "nós derrotamos a ditadura e o bolsonarismo", referia-se ao voto popular e não à atuação de qualquer instituição. Já a UNE afirmou também por meio de nota que repudia a atitude antidemocrática de grupos minoritários que vaiaram e desrespeitaram a presença de Luiz Roberto Barroso. Pedroso, quando a gente escuta esse discurso, esse áudio que chega até a ficar um pouco estourado ali para quem ouve, né? A gente fala estourado, que é aquele áudio gritado que acaba trazendo um pouco de ruído, mas é porque ele realmente estava gritando, falando de forma acalorada. Me parecia muito mais um político no palanque sendo ovacionado ali pelos eleitores, porque a turma da UNE estava gritando e aplaudindo, e ele inflamado, e inflamando também aquele grupo, e principalmente citando termos políticos aí, inclusive se referindo a essa questão do bolsonarismo. Tentou emitir uma nota dizendo que não se referia a isso, sempre é dessa forma, né? Eles depois voltam atrás através dos textos, mas no calor da emoção falam o que pensam. Olha só, é um constrangimento para todos nós, um constrangimento que um ministro da Suprema Corte tenha um discurso como aquele. Ele pode agora vir ali, desdizer o que disse, mas ele disse. Então é um constrangimento para qualquer país ter um ministro participando de um ato político. Porque é isso, o encontro da UNE é essencialmente um ato político. A UNE é uma instituição de representação política dos estudantes. Ela não tem um outro motivo. Inclusive, o histórico dela de luta em prol da redemocratização tem um caráter político. Então é isso. Um ministro da Suprema Corte não deveria nem estar ali, Bia. Vamos começar, pelo princípio. O ministro nem deveria estar ali. Da mesma forma como o ministro Lewandowski não deveria ter ido ao encontro do MST. Por quê? Por que eu falo isso? Porque eles são, de alguma forma, tendo que ser alijados, apartados do debate político? É isso mesmo. Porque o ministro da Suprema Corte, mais do que a sua individualidade, do que sua opinião política pessoal, ele representa, sim, parte da instituição do judiciário. E mais do que isso, ele representa ali a alta cúpula do judiciário. São 11 ministros,
11 ministros que têm o dever de garantir ali a constitucionalidade de tudo que passa, né, pelas decisões do Congresso, pelo Executivo e de todas as pessoas que ali provocam a Corte. Então ele não deve nunca se colocar numa posição de ter a sua credibilidade questionada. E é isso que acontece quando eles cruzam ali, Beatriz e ouvintes, a linha e passam a estar em ambientes de debate político. Quem eram as pessoas que estavam ali com ele? Ele estava junto com o Flávio Dino. É isso, junto com o ministro da Justiça, que estava ali também no momento de ato político. O Flávio Dino, ele vem de um partido, hoje ele está no PSB, mas ele tem a sua militância muito ligada ao PCdoB, que é o partido majoritário no controle político ali da UNE. Eles são muito fortes ali na UJS. Então, justamente é um instrumento político do PCdoB, boa parte desse movimento estudantil. Então, assim, o Barroso erra e erra muito. E todos os outros ministros, com exceção do recém-indicado ali, do Zanin, se manifestaram em off para vários outros colegas jornalistas, dizendo que também ficaram constrangidos e preocupados com a manifestação do Barroso. Tanto é que ele veio rapidamente a público tentar ali colocar panos quentes. Mas é impossível. Todos nós ouvimos o que ele disse. Ele pode ali no calor do momento, ele pode dizer que queria usar uma outra palavra, mas vamos combinar uma coisa. Uma coisa é você usar uma palavra muito parecida. Nesse caso, bolsonarismo e extremismo são coisas diferentes, são palavras diferentes. Então, talvez ele tenha confundido ali e soltado talvez um pouco mais do que ele pensa, do que necessariamente o que ele achava conveniente dizer. Mas eu entendo, ministro, eu te entendo. Muitas vezes no palanque, né? Eu já estive ali em momentos de palanque falando, já fiz movimento estudantil, Bia. Então eu sei, você está ali falando, a audiência começa a ficar esquisita, vaia, né? Teve gente que vaiou o ministro, reclamou ali que ele é contra o piso da enfermagem, ele tem essa posição mesmo, ele agiu contra a Dilma. Naquele momento ele não ia em Congresso da UNE, mas agora ele foi, ele acha que está tudo certo e foi. Então foi lá, o pessoal vaiando, o pessoal reclamando, ele fez o discurso mais acalorado e tentou trazer a plateia para ele, tentou criar conexão com a plateia, e nesse momento, muitas vezes, a velocidade do pensamento, da fala, da boca ali, acaba escapulindo aquilo que não seria conveniente. Mas vejam só, quando você tinha muitas vezes o Bolsonaro falando coisas que pensava e acreditava e depois vinha dizendo que era uma escorregada, as pessoas ironizavam. Agora, quando o ministro também da mesma fala sim o que pensa, traz elemento daquilo que acredita, de agora tem muita gente colocando pano quente. Enfim, cabe sim à oposição fazer esse questionamento, levar adiante esse pedido, né, no mínimo de suspeição em relação a algumas ações ali adiante conduzidas pelo ministro, mas na prática, Bia, de novo a gente coloca mais lenha na fogueira do questionamento que as pessoas têm e da pouca credibilidade que muitas vezes elas enxergam ali na condução do nosso judiciário. Então os nossos ministros precisam sim, cada vez mais reduzir o seu ímpeto político, entender que a separação dos poderes ela é essencial. O legislativo cuida das leis, não cabe ao judiciário legislar, não cabe ao legislativo conduzir ali a execução orçamentária e não cabe ao executivo tentar controlar os outros poderes. Ou seja, sem a divisão de poderes, nós não temos uma democracia saudável. É isso que falta sim para alguns membros do legislativo, para alguns membros do judiciário e também para alguns membros do executivo. Então, Bia, viu? Isso é uma confusão. Estava construindo um argumento, me confundi. É muito diferente do que aconteceu com o ministro. Então é isso. Cada um no seu quadrado, a gente precisa sim garantir que a democracia funcione e só vai funcionar se cada um respeitar o seu espaço. Porque desse jeito, Bia, fazendo discurso inflamado em encontro estudantil, a gente não acalma as coisas. Pelo contrário, a gente só incendeia.